Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Goiás Agro. Esse podcast que foi criado aqui para a gente poder conversar um pouco com as pessoas que fazem o agro acontecer aqui em Goiás e no Brasil. E a cada episódio receberemos aqui um convidado de forma muito especial. Eu sou o Rafael Gouveia, presidente da Emater Goiás, e estarei aqui com vocês toda semana falando de assuntos diversos para a gente poder aqui conversar um pouco sobre o agro de Goiás, sobre o agro do Brasil, sobre as oportunidades, sobre os desafios. E sempre aqui comigo na bancada, meu amigo engenheiro agrônomo Pedro Maia, nosso atual gerente da Estação Experimental Nativas do Cerrado. Mais uma vez, Pedro, obrigado aí pela presença e vamos junto falar do agro aqui em Goiás, meu irmão. É isso aí, tamo junto, Rafael Gouveia, grande presidente aí da Emater. Vamos trazer assuntos de relevância nesse nosso querido agronegócio, né? Goiás, que tem um papel pujante no cenário nacional aí, representa várias cadeias, né? Da pecuária, da produção de grãos, HF, de tudo um pouco, né? A força do nosso grande estado. E hoje não pode ser diferente, vamos seguir nessa linha, trazendo um assunto do momento, presidente, porque a gente está vendo que algumas propriedades rurais, alguns produtores estão enfrentando dificuldades com questão de cumprimento das suas obrigações financeiras em função de taxas, de tarifas, de tudo que está representando esse mercado financeiro que está totalmente atrelado ao agro, né? Porque o agro, ele funciona bem alavancado, então a gente precisa ter ali um certo cuidado, precisa ter uma certa ciência, e aí a gente sabe que o produtor precisa do crédito para continuar mantendo essa roda girando. E por isso que a gente trouxe esse convidado hoje tão especial que domina tanto esse assunto, Rafael. Para nós é um prazer, né? Receber hoje aqui o Dr. Leandro Marmo, como você disse, um especialista na área, e não tenho dúvida que hoje ele vai nos ajudar aqui a esclarecer algumas dúvidas, né? Trazer algumas orientações para o nosso produtor rural. Então, seja bem-vindo, Dr. Leandro Marmo, um prazer recebê-lo aqui no podcast Goiás Agro. Olá, muito obrigado, meus amigos, obrigado, Rafael, obrigado, Pedro, é uma honra poder estar aqui, poder participar. Estamos vivenciando o que nós chamamos aí da maior crise financeira da história do agronegócio brasileiro, e ela é a maior crise, não é pelo volume de inadimplência que estamos visualizando hoje nos dados dos bancos, mas pelo volume de endividamento que está posto. A gente passa aí de 1 trilhão e 500 bilhões de reais as dívidas rurais apenas junto aos bancos, e, paralelamente a isso, quanto à incapacidade dos produtores rurais de conseguirem pagar essas dívidas. Então, é uma bomba relógio aí que, pouco a pouco, ela vem detonando aí em partes, mas que vem se agravando cada vez mais. Então, é algo muito sério. Você colocou aí, Pedro, que alguns produtores não estão conseguindo. Infelizmente, são quase todos, né? É um cenário muito, muito crítico, em que houve uma tomada de crédito muito expressiva pelos produtores, principalmente nos últimos anos, para aumentar a sua produção, sua produtividade. Você fala quando deu esse boom da soja aí, que bateu R$180 a saca principalmente. Aí? A atividade rural, ela sempre demandou crédito, né? Então, o produtor ele vai produzir na terra dele. Se tiver como ele arrumar 1 milhão para ele produzir, ele arruma. Se tiver como ele arrumar 10, ele tem aonde colocar os 10, então sempre ele precisou de muito capital e de tomar crédito para produzir, isso é normal, passando alguns ciclos difíceis, mas nesse pós-pandemia, o que foi disponibilizado pelo sistema financeiro para tomada de crédito pelos produtores foi algo nunca visto antes na história, foi um volume muito expressivo de dinheiro, e ali a gente teve um movimento essa época do agro-pop, né, as commodities dobraram de preço, teve aquele aumento expressivo, a margem de lucro estava muito elevada. Então as instituições começaram a disponibilizar muito crédito para esses produtores, e esse movimento foi levando um ciclo vicioso de retroalimentação de uma inflação, que era o quê? O cara pegava dinheiro no banco e saía para comprar terra. Todo mundo saindo para comprar a terra valorizava. Então você vê a terra ali em pouco tempo dobrando, triplicando de preço. Teve mesmo. Na hora que essa terra duplicava, triplicava de preço, o banco ligava para ele e falava assim, ó, tem 50 milhões aqui pra você pegar, você quer pegar? O cara ia lá e tomava mais empréstimo. E aí, novamente, ele tomava mais dinheiro, saía para comprar mais terra. Então, a gente viu aí muitos até comprando terra com dinheiro de custeio, essa coisa toda. E era uma conta que ela até fecharia com a soja de 180, 200 reais,
ele conseguiria de fato honrar com aquilo que ele foi tomando de crédito. O problema é que essa soja na safra 23 para 24 ela caiu ali para praticamente R$ 100. O custo de produção estava igual ou superior a isso aí. E o que ele viu foi a margem de lucro dele desaparecer. Tivemos ainda o El Niño ali, que teve uma perda de produtividade muito grande, né? Então, de 23 para 24, todo esse fenômeno do agroepop ali foi acabando, né? E desidratando, e o que ficou? O produtor ficou com a calça na mão. Ele ficou com um passivo muito grande devido a esses investimentos que ele fez e com uma operação com a margem de lucro que, na maioria das vezes, hoje ele não consegue pagar os juros daquela dívida, né? Então, na nossa leitura, aí, mais de 90% dos produtores rurais brasileiros, eles já não conseguem mais pagar a dívida que eles constituíram só com a produção deles. Ou seja, eles vão ter que vender toda ou parte da propriedade para conseguir lidar com esse problema tão difícil. Doutor Leandro, mas eu queria que a gente já começamos aqui, né, na discussão, e ainda tem muito assunto para discutir, mas também pedir para você falar um pouco aí, né, da sua trajetória, como que você começou todo esse trabalho que você tem feito aí, se tornou, como eu disse aqui anteriormente, uma referência no assunto, né, para o pessoal poder conhecer você também melhor e a gente ir avançando aqui na nossa conversa. Claro, Rafael, muito obrigado. As minhas origens estão ligadas ao agronegócio, vem do interior da cidade de Itumbiara. Toda a minha família ali, meus avós, bisavós, eram produtores rurais. E meu pai iniciou na advocacia. Inicialmente, meu pai advogava para bancos, ajudando os bancos a retomarem as fazendas de produtores que não conseguiam pagar o banco. E aí, num dado momento, há uns 30 anos atrás, meu pai sentiu um processo ali de conversão religiosa, sentiu mal com aquele trabalho que ele fazia, e ele tomou uma decisão difícil na vida dele. Falou, eu vou rescindir com os bancos, a partir de hoje eu vou usar toda a minha capacidade, meu conhecimento, só para defender esse produtor rural que tá endividado aqui, que está tendo esse problema. E a partir de então, naquele momento era quase que o único escritório do Brasil que era focado exclusivamente nisso, né? E há 30 anos vem fazendo esse trabalho de forma especializada. O escritório já está chegando aí quase 45 anos que foi fundado, e hoje o nosso escritório ele é referência a nível de Brasil nessa área de atuação, né? De ajudar o produtor rural que está endividado a conseguir pagar as suas dívidas sem perder o seu patrimônio. Estamos com uma equipe lá de quase 100 pessoas, atendemos clientes aí de literalmente de norte a sul. Temos clientes no Acre, Roraima, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Minas, enfim, para todos os lados. E a gente acaba tendo com essa atuação nossa um raio-x, um diagnóstico, uma visão que poucas pessoas têm do que de fato está acontecendo com o produtor, seja ele pequeno, médio, grande. Eu tenho cliente no escritório que tem dívida de R$50 mil e eu tenho cliente lá em recuperação judicial que tem dívida de R$500 milhões. Então, eu tenho uma visão muito ampla do o que aconteceu com esse pessoal, o que eles estão passando. Como a gente diz no agronegócio, de mamana caducando, né? De mamana caducando. Você tá enxergando aí todo o cenário. E você acha que essa virada de chave do JD Agro, que é o João Domingos, se deu em função dessa conversão religiosa, em função desse momento? Porque, assim, acompanhando o que eu já vi nas redes sociais da história do JD Agro, que ainda era um escritório, uma portinha pequenininha lá em Itumbiara, né? E hoje está um escritório fabuloso, né? Muito bonito, muito decorado, assim, muito bom gosto. Inclusive, parabéns pelo escritório. Obrigado. Com certeza, hoje você vê muitos advogados se apresentando como especialistas, né? Direito do agronegócio, em dívida rural, mas é o pessoal que começou ontem, né? Vamos dizer assim, não saiu das fraldas ainda nesse segmento, né? Meu pai foi visionário, porque era uma época que sequer existia essa especialidade de atuação, então ele foi realmente precursor nisso aí, e a gente sabe que tudo na vida não tem nada que agrega mais do que a experiência, né? Para nos dar o conhecimento, para nos capacitar para exercer o trabalho da melhor forma possível. Então, ali com aquele pequeno escritório, né? Uma equipe ali de 2, 3 pessoas, que era meu pai, a secretário, estagiário. O escritório foi crescendo, praticamente metade da vivência dele foi ali em Itumbiara, no interior, e já está indo para mais ou menos um pouco mais de 20 anos que ele se mudou para Goiânia e que vem fazendo esse crescimento aqui. Em Goiânia nós passamos aí por mais de 4 sedes diferentes, a cada ampliação que é tendo ali das pessoas, da equipe, e para a gente chegar onde chegou hoje, mas com certeza é fruto de um trabalho muito especializado, com muita responsabilidade, porque a gente sabe que não é normal
de qualquer empresa, qualquer negócio conseguir prosperar, se não estiver agindo dentro de valores sólidos e, acima de tudo, se não estiver conseguindo entregando resultado, né? Não tem como nada se sustentar sem entrega de resultado, ainda mais aí, quase 45 anos. Doutor Leandro Marmo, a gente já entrou no assunto, você colocou muito bem aí sobre essa questão que tem preocupado a todos nós, que é esse endividamento, né, de muitos produtores rurais. E eu queria te fazer aqui uma pergunta até de forma direta. Porque a gente sabe que cada pessoa, quando enfrenta algum problema na vida, cada um reage de uma forma. Né? Outros têm mais estrutura para suportar esse momento, outros já não têm tantas. Isso é algo realmente que tem nos preocupado muito. E talvez, com certeza, algum produtor que está nos assistindo nesse momento, talvez esteja passando essa situação, né? Entrou num problema com endividamento, enfim, perdeu um pouco o controle. A pergunta que eu faço para você, né, e até mesmo para você nos ajudar a aliviar esse produtor. Por mais difícil que esteja a situação dele, tem solução para esse produtor que está endividado? Aquela frase, né? Só não tem solução para a morte, né? Mas tem, e muitas vezes, não apenas uma, mas várias soluções, e muito melhores do que ele supõe. Porque na vida, quando você está diante de um desafio, de um problema, e você precisa resolver aquilo dali, você só consegue enxergar as alternativas de acordo com o seu conhecimento. Se você vê uma pessoa infartando aqui no chão, você só vai conseguir tentar lidar com aquilo dali com o pouco que você sabe, sei lá, tentar fazer uma ressuscitação, alguma coisa, senão um médico para ter um conhecimento, para tentar outras alternativas mais adequadas para resolver aquilo dali. E com o produtor rural é a mesma coisa. Então, ele se vê nesse cenário de elevado endividamento, que as contas não fecham mais, que ele não consegue pagar, ele não tem conhecimento sobre como lidar aquilo dali. Ele vai pensar assim, não, a única saída que eu tenho porque o produtor ele é muito correto. É o quê? Eu vou vender minha fazenda e pagar as contas. Só que aí ele anuncia a fazenda dele, então vamos supor que ele tem uma dívida lá de 40 milhões. E ele tem uma fazenda que ele acha que vale 70. Aí ele vai colocar ela para anunciar, quando ele vê, ele recebe uma proposta de 30 milhões nesse mercado, nesse cenário, que a gente está do mercado hoje muito difícil, para pagar em 3 parcelas anuais. Aí fala, pô, mas minha dívida é 40, eu não pago nem minha dívida. Aí ele acha que não tem mais saída. E aí outra assim, para ele fazer isso, ele está saindo da atividade, ele está acabando com o patrimônio, muitas vezes até onde que ele mora, com a família. Às vezes é uma herança que veio do pai, do avô, que tem um valor sentimental muito grande. Aí ele bloqueia, ele trava, porque se a única alternativa que ele viu foi aquela, e aquela sequer às vezes é viável, ele trava. Você pega no caso de maquinário, por exemplo. O cara comprou maquinário há 2, 3 anos atrás, um preço absurdo, e agora ele não está dando conta de pagar as parcelas. Fala, cara, eu vou devolver então esse maquinário para a empresa. Só que nem para isso, até para quebrar o cara hoje, para quebrar tá difícil, porque ele chega para devolver aquele maquinário que ele financiou, que hoje a dívida está dando, sei lá, 3 milhões de reais, a empresa fala, não, esse maquinário vale 2 hoje. Para a gente resolver seu problema, você não devolve o maquinário, me dá mais 1 milhão. O cara fala, mas eu não tô dando conta de pagar a parcela, tô querendo devolver ela para resolver. Então, o produtor que está nesse cenário de dificuldade, Rafael, o que ele tem que fazer? Ele precisa primeiro entender que poderá ter alternativas para ele e que ele não sabe delas. Ele não sabe qual que é, ele não vai descobrir sozinho, ele não vai descobrir procurando no Google ali. Ele tem que procurar profissionais que tenham esse conhecimento. E o mais recomendável hoje é um advogado especializado no crédito rural para poder analisar a situação dele. Falar, peraí, o que eu tenho de patrimônio, o que eu tenho de dívida, quais são as garantias e quais são as alternativas que eu tenho para tratar disso aqui. E aí é o difícil, porque é a questão assim, dele ter, é o que você colocou da mentalidade, da inteligência emocional. Porque às vezes uma alternativa ali, ele vai ter que deixar de pagar as contas, então vai ter que ficar negativado durante algum tempo, para depois ele procurar o banco, né, renegociar e pagar. E aquilo às vezes dói muito nele. Pô, mas eu nunca tive um nome negativado, nunca deixei de pagar uma conta. Então, assim, às vezes o remédio é amargo, mas não tem outra alternativa, não tem saída fácil. Ele precisa entender que o problema que ele está hoje é difícil, é desafiador, não tem solução mágica e nem fácil. E muito menos uma solução sem dor, né? Vai ter dor, vai ter desafio, mas ele tem que estar disposto a pagar o preço. Porque a gente sempre coloca, olha, se não for você a ter disposição e interesse de tomar as decisões difíceis para salvar o seu patrimônio, para lutar pelo que é seu, você continuar produzindo, ninguém vai fazer. Não vai ser o gerente do banco que vai lutar pelo que é seu. Ao contrário, está cada um ali lutando pelo seu lado, pelo seu ponto de vista. Então é isso que a gente precisa levar para o produtor. Porque da forma como foi colocado, parece que é errado ele tentar lutar pelo que é dele, entendeu?
Parece que se ele tentar rediscutir, porque os bancos cobram muitos juros ilegais, tem muita venda casada, então ele tem muito direito em cima daquilo dali. É fácil a gente pegar um produtor que ele chega a estar com uma dívida de 50 milhões, quando você faz uma auditoria daquilo dali, você vai ver que 10, 15 milhões daquilo dali é só de encargos ilegais, de sacanagem que foi feita ao longo dos últimos anos, daquela relação contratual com o banco, né? Então, ele precisa entender que o banco foi importante, fomentou, apoiou, mas o banco abusou muito também. E acima disso, ainda que ele entenda que o banco foi só meu parceiro. Ele precisa entender, olha, é impossível ele liquidar isso aqui agora. E a condição, o que ele precisa? O produtor precisa de prazo. Ele precisa de prazo e um juros adequado para ele conseguir pagar. É só isso que ele quer. Só que ele chega no banco, o banco não dá. Ou o banco fala, não, vou fazer uma operação aqui só para dar um balão de 1 ano. O que vai acontecer com esse balão? Vai aumentar a dívida. Aí pega uns juros aí com essa Selic que está absurda, né? Aquela dívida ela vai só aumentando. A maioria desses produtores rurais, se você falar assim, me diga quanto que era sua dívida em 23, quanto que era em 24, quanto que é em 25, você vai vendo o quê? Que ao longo desses últimos anos, tudo que ele foi produzindo, ele foi entregando para o banco. E ainda assim as dívidas foi aumentando. E daqui para o ano que vem vai aumentar ainda mais, porque a gente teve um aumento aí absurdo da Selic, né? Até um ponto que eu queria colocar o que eu quero até escrever um artigo sobre o Plano Safra 25-26, que é um cavalo de Troia. Por que ele é um cavalo de Troia? Peraí, segura aí no cavalo de Troia que nós vamos pro intervalo agora e a gente já volta rapidinho. Fica aí sentado, vamos pro próximo bloco aí. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do nosso podcast Goiás Agro. Então o doutor Leandro Marmo estava falando aí sobre os impactos aí da Selic, batendo aí 15%, e do cavalo de Troia, que eu quero entender o que é a história do cavalo de Troia. Vamos lá, Pedrão, só para visualizar. Nós estamos com o endividamento do agro junto aos bancos de mais de 1,5 tri de reais. E ele vem aumentando muito nos últimos anos. Se pegar os dados aí de cada um dos últimos 5 anos, vai vendo como que ele já aumentou acentuadamente. E o que a gente tem? Foi anunciado um plano safra de 600 bi, né? O que acontece? Desses 600 bi, é importante que o pessoal entenda que apenas 200 bi tem uma parte do juro subsidiado pelo governo. E que o governo está pagando quanto para subsidiar? 10 bilhões de reais. Porque o pessoal vê aquele negócio de 600 bi, dá 600? Então, assim, o pessoal acha que o governo está dando 600 bi para o produtor, ou que está emprestando 600 bi com juros subsidiados, de graça. Na verdade, o que é do bolso do governo aí é 10. Ele está subsidiando uma pequena parte dos juros, uma fatia de 200 bi. Qual que é o primeiro problema que a gente tem? Os bancos não vão liberar esse valor todo. Pô, mas não tem demanda para esses juros baratos? Tem. Mas o que eles vão fazer? Eles vão fazer o mesmo que eles fizeram na safra 24-25. Se você pesquisar no Google, você vai ver que os dados oficiais, que não foi disponibilizado tudo que tinha. Por que ele faz, Pedro? Como está tendo uma inadimplência muito alta, e os bancos estão lotados de dinheiro, está com dinheiro sobrando. Então eles estão retendo para fazer, eles estão muito mais restritivos para quem que eles vão conceder. Então, se ele tem aqui você, que é um cara que ainda tem garantia, que tem uma certa capacidade de pagamento, ele olha para você e fala, Pedro consegue pegar, eu posso emprestar 10 milhões para ele. Ele tem 10 milhões disponíveis, 100% subsidiado. Mas ele fala, não, cara, vou liberar uns 2, 3 milhões subsidiados para Pedro e vou chuchar nele uns 7 milhões de recurso livre meu. Que eu vou cobrar uns juros do dobro do preço ou mais. Para mim ganhar em cima, porque ele é o cliente bom, eu quero é pôr meu dinheiro na mão dele. Perfeito. Mesmo que com isso eu vou arrancar o couro e destruir o negócio dele. Então, esse é o problema dos 200 bi. O que são os outros 400 bi, que é o grosso que vai estar disponível, que vai ser disponibilizado para o pessoal nessa safra? Ele são o tal dos recursos livres, que aí ele está acima da Selic, porque aí é a Selic mais o spread do banco, então o que vai ter? 18, 19, 20, 22% ao ano, começando esse valor no contrato. Só que aí depois você acrescenta mais 2% projetista, depois tem mais despesa de cartório de registro, aí depois você tem mais a venda casada, título de capitalização, seguros e tal. O que vira o custo efetivo total desse dinheiro que vai estar sendo liberado nessa safra agora? De 30% a 45%, 50% ao ano. Está tendo essa margem em alguma atividade, alguma cultura no agro? Não existe. Não existe. E aí é num contexto de um pessoal que já vem endividado. Então o que vai acontecer? O pessoal vai tomar isso, e aí o nível do endividamento, que já era de 1,5 tri, ele já vai aumentar e ter um acréscimo muito significativo. O problema que já estava grande, estava insolúvel, ele vai aumentar ainda mais, vai ficar ainda mais grave. Até porque, muitas vezes, esse crédito que o produtor toma agora, vamos supor que ele vai tomar 10 milhões agora, ele não vai pegar 10 para aplicar 100% na terra.
Às vezes ele vai usar 4 para custeio e 6 é para liquidar uma parcela do ano passado que ele não está dando conta de pagar. Só que às vezes é uma que estava com juros de 10% ao ano. Então ele vai liquidar e vai assumir uma nova agora com o dobro dos juros. Então o que vai fazer? Ele está contraindo um débito agora que no ano que vem vai estar um valor muito mais elevado. E que ele não vai dar conta. Aí você fala assim, mas isso não é racional, isso não é lógico que você está me falando. Quem que em sã consciência vai tomar um crédito no banco para aplicar numa atividade, num investimento que não vai gerar o retorno? Cara, o produtor não tem escolha, né? Se o negócio não está funcionando, ele não tem como vir aqui fechar a porta da empresa e falar, não, eu vou fechar aqui, vou ficar sem produzir esse ano. A hora que a soja melhorar o preço, a hora que o juros estiver mais barato, a hora que vier um governo melhor aí, com condições reais, eu volto a trabalhar. Ele não tem. Por que ele não tem essa opção? Primeiro que a fazenda vai virar mato, vai acabar tudo. Se ele for arrendatário, ele vai perder um arrendo. E segundo, porque ele tem que trabalhar para sua subsistência, para alimentar a sua família. E o mais importante, ele tem que trabalhar para tentar pagar as contas passadas. Porque se ele não pagar, ele vai ficar negativado e os bancos, obviamente, vão tomar a fazenda dele. Então ele faz isso, ele toma esse crédito, mesmo que ele vai produzir que essa produção não vai dar, não vai dar dinheiro, problema, né, vai jogar e aumentar o problema, vai jogar e aumentar. E aí isso é muito grave. E aí as pessoas ficam sem entender, porque elas veem os dados dos faturamentos bilionários, o agro que sustenta a balança comercial. Só que isso é um faturamento bruto. Isso é um faturamento que ele gera um resultado muito positivo quando a gente fala de lucro líquido para as grandes empresas, as multinacionais, tal, que tem lá seu nível de gestão, de profissionalismo, e que está fora dos riscos que o produtor está, porque o cara não produz, ele não está, se tiver uma colheita ruim, não está prejudicado, né? Mas quem está na ponta produzindo no agro hoje, que é quem está alimentando o Brasil e uma grande parte do mundo, ele não está ganhando dinheiro. E o que é uma contradição é o quê? Quando você pega estudos, apontam que o produtor rural brasileiro é um dos mais eficientes do ponto de vista econômico. Da eficiência o quê? Do que ele aloca de dinheiro para produzir e o que ele consegue entregar de produtividade média. Ele é um dos mais eficientes. Então, você vê essa safra 24-25. Foi uma safra recorde, né? Todos os nossos clientes que eu conversei falaram, cara, foi o meu recorde de produtividade. Pela qualidade das chuvas, distribuição, volume, pela evolução que teve de biotecnologia das variedades, de cultivo do solo, então foi extraordinária. Só que o que vai acontecer? Vai chegar em dezembro, esse produtor vai ter movimentado milhões na conta dele de faturamento bruto, mas na hora que ele for apurar o líquido, não sobrou nada para ele. Ele está trabalhando para sustentar o banco. Sustentar o banco. Doutor Leandro, eu vi o senhor falando muito aí sobre questão de taxas abusivas, né, venda casada, e a gente acabou focando aqui muito no pessoal que já está em processo de endividamento, né, de recuperação judicial, mas o que eu queria te perguntar é o produtor, que ele tem esse financiamento ativo, às vezes está até em dia, pagando bem, está tocando lá, esse produtor, ele pode procurar vocês, um escritório especializado, como você disse, para entender se esse financiamento que ele está pagando, e às vezes está até pagando, como eu disse, em dia, mas às vezes ele está pagando com a taxa abusiva, ele não sabe, às vezes ele teve lá uma pegadinha do banco, como você colocou, para enfiar mais alguma coisa lá nele. Esse produtor, ele, mesmo estando em dia, ele ainda pode buscar aí uma renegociação dessa dívida, tentar encontrar um acordo para diminuir essa taxa de juros? Rafael, ele pode, mas esse é o mais difícil da gente conseguir ajudar, que é aquele que ele já não está dando conta, ele está em dia, mas já está com a corda no pescoço, e aí ele quer uma solução que não passe por fazer uma ação judicial contra o banco, que ele não tenha que ficar negativado, que ele não tenha que ir para um embate com o banco. Por quê? Quando você chega na negociação extrajudicial com o banco hoje, você tem alçadas de negociação. Então, se você tem uma dívida que ela está dentro da agência ainda, se você chegar, você tem uma dívida de 10 milhões e 10 reais. Você fala, eu estou aqui com a mala para pagar à vista 10 milhões, me dá um desconto de 10 reais. O gerente fala, não tem como, porque o sistema não aceita. Meu sistema não aceita, eu dar R$1 de desconto. E geralmente ele não consegue achar uma linha para pôr uns juros mais barato, pôr um prazo mais adequado. Que é um problema? Às vezes o produtor tem 15 contratos. O gerente consegue, às vezes, umas condições até boas para reestruturar 5. Mas ele ainda continua com outros contratos, com juros altos, prazo curto.
o que não resolve o problema. Então, às vezes a solução mais adequada para esse produtor, ela vai ser ruim, ela vai ser desgastante. Porque às vezes ele chega lá no escritório e fala assim, eu precisava de um prazo de carência, eu precisava de uns 10 anos para conseguir pagar, e eu preciso de uma taxa de juros menor, 10, 12% ao ano. Isso, não há negociação que você consiga isso hoje numa tratativa com o banco. Ainda mais se esse produtor tiver com muita alienação fiduciária, que aí o banco pisa no pescoço, cooperativas de crédito principalmente, porque como ela vê que tem uma garantia muito forte, que se o produtor não pagar rapidamente, ela consegue tomar aquele imóvel, ela enrijece muito a negociação. Então, infelizmente, assim, o produtor até pode procurar um advogado, vai explicar para ele, demonstrar o que ele tem ali, mas essa via, como a maioria gostaria, se você fosse perguntar hoje, 99,99% dos produtores rurais gostariam de ter uma alternativa como essa. De ter o quê? Não, advogado, faz uma renegociação para mim no banco, para me continuar com o meu relacionamento com ele. Eu quero preservar, porque o que você tem por trás de tudo isso? Ele quer preservar o relacionamento dele com o banco e não só com o banco, ele quer preservar o relacionamento dele com o sistema financeiro. Só que aí é onde que eu coloco muito, falo, olha, você está querendo se esforçar muito para manter um relacionamento abusivo. E aí eu dou exemplo, aquela mulher que está no relacionamento abusivo, que o marido bate, todo mundo está de fora, olha e fala assim, uma hora você vai morrer. O produtor com o banco hoje é exatamente isso. Ele está querendo manter esse relacionamento abusivo com o banco por conta de uma honra que ele quer passar, o que as pessoas pensam dele, que a relação que ele tem com o banco, ele quer pagar tudo aquilo dali que ele deve, tal como está negociado e proposto. Só que ele não está entendendo que a cada passo que ele dá ali, sem um auxílio de um advogado, o banco está só amarrando ele mais. O banco está colocando uma garantia a mais nele, está colocando um juros maior, está entubando, por exemplo, ele está sem dinheiro para pagar agora, e aí o banco ainda toma consórcio, toma isso, ou seja, está tornando a operação mais onerosa ainda para ele. Uma hora o banco vai matar ele. Leandro, acho que você pontuou um ponto muito importante aí, né? Porque assim, muitas vezes, como você disse, o produtor, ele é uma pessoa muito correta e que ele fica muito incomodado de ter a honra dele ferida por estar devendo. Então, muitas vezes ele fica escondido, não quer falar com ninguém, não quer falar sobre o assunto, porque o produtor rural brasileiro, o goiano, então, principalmente, é muito sistemático, né? Ele não consegue, né? Essa é a regra. Lidar com essa situação. Essa é a regra, porque ele é muito correto. Ao contrário do que muita gente fala. Ao contrário do que muita gente fala e que a gente sabe que muita gente fala bobeira. É feio, fica mal pro produtor que entra com a prorrogação de dívida, com a recuperação judicial. Como que você vê essa visão, assim, do ponto na cidade ali, por exemplo, lá em Tumbiara, um produtor entrou com a RJ ali, ele precisa se sentir mal ou tá tudo certo, faz parte do jogo? Pedro, vamos lá. Feio é matar e roubar, né? Matar e roubar que é feio. Muitas vezes ele fala isso. Vamos dizer, no caso de uma recuperação judicial. O que vão falar de mim? Cara, já estão falando mal dele, às vezes já tem mais de um ano. E já tem coisa que tá devendo pra trás Isso, porque ele já tá apertado, já tá vendo o pessoal, o mercado já tá sabendo. Quando você vai falar com o banco fornecedores... O que o produtor precisa entender, né, Leandro? Que como todo ser humano, todo mundo tá sujeito a passar dificuldade. E isso, como o Pedro colocou, né? Isso não é feio, isso não é vexatório. Todo mundo passa por esse momento. O produtor rural precisa entender isso. Ele não atender, né, Rafael? Ligar, tá devendo aqui, você não atende. Eu tô devendo, a hora que der eu pago, relaxa. Olha só um exemplo que a gente tem. Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do Brasil, entrou com a recuperação judicial da Americanas, que é uma das empresas dele. Ele poderia muito bem falar assim, o que vão pensar de mim? O ego dele, né? Eu, um dos 10 homens mais ricos do Brasil, falar que uma empresa minha tá quebrando, vai falir, vai entrar com a recuperação judicial. Se ele quisesse, ele tirava do bolso dele e resolvia o problema imediatamente. Só que aquilo ia custar caro pra caramba. Mas teria como ele fazer. E ele mesmo tendo condições de fazer isso, não fez? Porque ele sabia que tinha esse instrumento e tal. Então o produtor precisa entender. E é uma ferramenta legítima que está ali. Né? É estratégia, né? E é uma ferramenta que está disponível para todas as empresas. Mas o que é o problema? E é natural do jogo. Virou uma guerra de narrativas. O que aconteceu? As grandes instituições financeiras, as grandes multinacionais, para se protegerem, e sabendo dessa mentalidade do produtor, o que elas começaram principalmente no ano passado? Peraí, nós vamos fazer uma guerra agora de uma campanha. Nós vamos fazer uma campanha de criminalização do produtor que está endividado. E o pior, esse aqui do RJ, nós vamos demonizar ele. Nós vamos demonizar ele como? Esse aí é o cara que está
sendo malandro, é o cara que está agindo errado, ele está entrando com RJ, é ele que vai fazer aumentar os juros, vai fazer os juros ficar mais caros para os outros, vai fazer os bons pagarem pelos ruins, ou seja, ele virou o ruim, ele virou o mal da história. Pô, houve aumento dos juros do ano passado para cá? Houve, aumentou mais de 50%. Culpa do produtor que entrou com a RJ? Não. Até porque, só para vocês entenderem, o endividamento rural hoje é desse tamanho. O que teve de dívida que está sendo discutido em RJ, ela dá uma fatiazinha assim, ó, de poucos por cento. Então, é lógico que ela influencia no spread, mas não teve nenhuma mudança significativa para falar, olha, houve um aumento de 1% a mais nos juros do crédito rural por conta das RJs que tiveram nos últimos anos, todas juntas. Não há nada nesse sentido, porque não existe. O que a gente teve, claramente, é outro fator totalmente diferente, foi porque o governo fez coisa errada, o mercado não confia no governo, aumentou a Selic, aumentou os juros assustadoramente, e não tem nada a ver com aquilo que o governo... Mas ficou essa campanha, vem sendo feita essa campanha. E aí, isso gera resultados para os bancos e para essas empresas, porque, de fato, o produtor, ele chega no escritório hoje, o produtor que está com dificuldade, e, Pedro, eu vou te falar, de cada 10 que seria KGRJ, mais de 9 que chegam no escritório, fala assim, cara, eu quero qualquer coisa menos RJ. O cara tem uma aversão total que é dali. Infelizmente, eu já recebi vários lá no escritório que chegou assim, falou, doutor, eu tava pensando até em tirar minha vida recentemente. Aí você fala assim, tá, mas e a recuperação judicial? Você já procurou alguma informação para saber se o seu caso enquadraria, daria para te ajudar através disso? Ele não. Ou seja, o cara não estava considerando a recuperação sequer como uma alternativa. Suicidar era. Buscar a recuperação, não. Tamanho a aversão que ele tem de buscar essa reestruturação dessa forma. Doutor Leandro Marmo, e já que você tem mais um bloco aí agora, Rafael. Já que você tocou no assunto aí, nós já vamos aí pro intervalo, mas eu já vou adiantar aqui minha pergunta, que aí no intervalo o senhor já vai formulando aí, quando a gente voltar, a gente já volta com sua resposta. Mas é justamente sobre essa questão que você colocou, que para mim é mais séria, e eu queria muito aproveitar aqui esse episódio do podcast para isso, que é justamente essa dificuldade que o produtor tem para lidar com esse endividamento, ao ponto de, como você colocou aí, né, da pessoa pensar mesmo em tirar a própria vida, de tão complexa que tem sido a situação que ele tem enfrentado, né? Então, assim, colocar para esse produtor que está nos assistindo que isso não é vergonha, dificuldade todo mundo passa, né? Isso, todos nós estamos sucessivos a isso. Então, assim, eu queria que o senhor voltasse já no segundo bloco, doutor Leandro Marmo, deixando realmente de forma muito convincente essa mensagem para esse produtor que está nos assistindo, que a última coisa que a gente quer é que um produtor chegue nesse ponto, né, e que a gente quebre essa campanha que o senhor colocou, que o pessoal tem feito aí em relação ao RJ, que se está previsto na legislação, se é permitido, não tem que ter por que ter vergonha acessar essas ferramentas. Mas a gente já volta logo, vai lá beber sua água rapidinho, que aqui o intervalo é rápido e a gente já volta aqui com mais informações do Dr. Leandro Marmo. Voltamos aqui para o nosso terceiro e último bloco e já passo aqui para o Dr. Leandro Marmo para a gente falar um pouco mais aí, né, sobre essas ferramentas disponíveis e por que o produtor não precisa ter vergonha de acessá-los, né, e o que a gente quer é que esse produtor realmente que entrou numa situação de dificuldade, que ele não se desespere, né, que ele não comece a pensar aí bobagem, como o doutor Leandro Marmo disse aqui, a ponto de pensar em tirar a própria vida por causa de uma situação difícil, porque você precisa sim buscar ajuda e tem saída para isso, não é isso, doutor Leandro Marmo? Exatamente, Rafael. Se fosse alguém nessa história toda aí que teria que ter vergonha, seria quem trabalha para os bancos. Teriam que ter vergonha de fazer o que fazem. Eles têm uma narrativa que eles invertem a lógica, que colocam o produtor rural, que é quem produz de sol a sol, que derrama ali sangue, suor e lágrimas para conseguir produzir alimentos, para sustentar o país, para empregar pessoas, gerar impostos, gerar empregos, e que hoje essas pessoas são tidas como criminosos, pessoas que são sustentadas supostamente por subsídios do governo e que seriam pessoas que agem de má fé, que pega o dinheiro do banco, não quer pagar mais e depois quer dar o calote, né? E assim é a pecha que eles recebem. Eles não podem aceitar essa pecha. Quando o produtor ele se sente mal, quando ele não consegue honrar com seus compromissos e ele se vê nesse lugar que ele está hoje,
ele entra num quadro depressivo, ele se sente muito mal, porque ele acaba se visualizando dessa forma que o sistema tá pintando ele, né? Esse cara mal, esse cara ruim, esse cara malandro. E ele hesita muito em procurar ajuda, em às vezes ter que tomar a difícil decisão de, num dado momento, deixar de pagar parte ou todos os credores, para depois buscar a revisão judicial dessas dívidas, buscar uma renegociação mais justa, buscar fazer valer seus direitos, porque ele acha que se ele assim o fizer, que ele vai estar sendo errado, que ele vai estar sendo esse caloteiro, esse malandro, né, que colocaram. É óbvio que existem pessoas que agem de má fé. Tem produtores rurais que pedem recuperação judicial ou deixam de pagar suas contas e que teriam condições? Tem. Só que eu afirmo com muita propriedade que eles são a exceção. E, infelizmente, na campanha que é feita hoje, essa exceção é tratada como a regra. Justamente para dificultar esse produtor tomar essa decisão. Então, eles querem generalizar que esse é o produtor que busca lutar pelos seus direitos é tido como caloteiro. Isso não é verdade. Então, esse produtor que está com dificuldade primeiro de reconhecer que ele está nesse lugar. O produtor, às vezes, ele ainda acha que tem uma saída honrosa. O que seria a saída honrosa? Ele conseguir ir lá e pagar diretamente com o banco. Ele ainda tem. O produtor é extremamente otimista, né? Até porque se ele não fosse nem produtor, ele não seria. Porque com tanto de dificuldade, de desafios que ele tem constantemente, se ele for mais ou menos pessimista, ele começou ali rapidinho, ele já sai. Não é para ele, né? Então, às vezes, nesse excesso de otimismo, ele acaba demorando para tomar decisões importantes. E essa demora, esse tempo, ele pode representar a diferença entre ele conseguir salvar todo ou parte do patrimônio dele ou não salvar mais nada, entre ele ter condições de continuar produzindo ou não. Porque nessa, o que ele faz? Por exemplo, o pecuarista, ele vai vendendo o gado para pagar as contas. Só que quando ele vê, ele praticamente acabou com o gado dele todo, não tem dinheiro no caixa, o gado que seria de certa forma um capital de giro praticamente acabou, ele não conseguiu pagar aquele saco sem fundo de juros para os bancos, então ele continua devendo, e ao fim e ao cabo ele vai ficar inadimplente, vai continuar devendo alguma coisa e os bancos ainda vão vir para cima tomar o que ele tem. Então, ele precisa, o mais rápido possível, ter consciência que ele precisa de ajuda, entender que procurar por ajuda especializada, leia-se, principalmente um advogado especializado em crédito rural ou consultorias. Eu acredito que hoje tem muitas consultorias de gestão no agronegócio que têm condições de ajudar a fazer essa análise também, né? Ele precisa de alguém alguém de fora. Deixa eu analisar aqui como é que está seu cenário, suas contas, suas dívidas, suas garantias, deixa eu ver como é que está a sua produção, como é que está a sua capacidade de produzir dinheiro. Eu quero ver aqui, o que é a sua dívida e as despesas que você tem fixas pelos próximos anos. E eu quero ver como é que está a sua capacidade de produzir dinheiro, se essa conta vai fechar ou não. E ajudar ele a olhar para aquilo dali e falar, cara, você tem que tomar decisões racionais aqui, porque senão você vai ter um prejuízo muito grande, né? Então, essa questão é uma questão emocional, sobre a vergonha e a tomada de decisão, mas ele tem que ser um pouco mais racional aí, porque não vai adiantar ele orar, pedir para Deus uma ajuda se ele não fizer a parte dele. E a parte dele vai passar necessariamente por tomar decisões difíceis, como essas. Perfeito. Indo para nossas considerações finais aí, doutor Leandro, eu queria que também, a gente falou de muita coisa de triste, né, de situação e tal, mas vamos ser otimistas aqui, vamos dar um alento aqui. Claro. O senhor tem alguma visão positiva para os próximos anos? Qual que é o seu sentimento em relação ao que vem pela frente? Né, eu sei que talvez com questão de dificuldade com o governo federal que a gente está enfrentando aí, a gente está meio perdido, o momento é de insegurança, né, mas qual que é a sua visão para os próximos anos aí? A minha visão é muito positiva, Pedro, a partir do final do ano que vem, a partir do final de 26, com a expectativa de uma mudança de governo que dê mais regularidade fiscal, que leve a uma estabilidade da economia e uma pressão dos juros para baixo. Mas, infelizmente, até que a gente chegue nesse cenário de início de melhoria, a economia brasileira ela vai se deteriorar muito mais daqui até lá e para o produtor rural vai ser destruidor. O que a gente vai ver daqui até o final do ano que vem
poucas pessoas conseguem imaginar o que vai acontecer, mas vai ser realmente muito destruidor, porque vai afundar muito ainda nessa crise, tanto no âmbito urbano quanto no âmbito rural. Mas a partir do momento em que houver um novo governo que tenha uma responsabilidade fiscal, que consiga atuar para que haja uma redução dos gastos públicos, que faça pressionar a taxa de juros para baixo e reduza os custos de produção, porque, por exemplo, em meio a todos esses cenários de dificuldade que eu coloquei aqui para o produtor, a cada mês o governo vem criando algo que dificulta ainda mais. Um exemplo é o IOF, que vem impactar em várias operações de crédito rural, não são todas, mas uma boa parte, vão ter um acréscimo de tributação pelo IOF que não tinha até então. Ou seja, vai ficar ainda mais oneroso e vai retirar ainda a margem de lucro do produtor. Então, eu tenho uma visão muito otimista a partir do final do ano que vem, a partir de 26, mas acredito que a gente vai levar, no mínimo, a partir dali, mais uns 2, 3 anos, ou seja, até 28, 29, para a gente começar a recuperar minimamente essa situação que a gente está vivenciando aí. Essa é a minha visão otimista. Doutor Leandro Marmo, e a gente falou muito aqui, né, do produtor procurar essa ajuda quando estiver passando essa dificuldade, esse problema de endividamento, mas qual o conselho que você deixa para o produtor para que ele possa buscar um auxílio antes mesmo, né, de tomar esse dinheiro emprestado, para que ele não faça lá um contrato com o banco de forma, de uma relação abusiva, né, como você colocou. O escritório de vocês também presta essa assessoria para esse produtor, para ele entender qual que é esse melhor cenário antes mesmo de pegar esse dinheiro, para não virar essa bola de neve posteriormente. Sim, Rafael, a gente presta, mas eu vou te falar, é interessante, não adianta muito nessa fase, porque às vezes ele vai no banco e fala assim, doutor, olha aqui, igual um print que eu recebi ontem de um produtor Tocantins, tá fazendo um custeio com o banco, ele não assinou ainda, ele falou, olha aqui a conversa do gerente, ele mandou o print do gerente, o que o gerente falou, olha, a proposta aqui é a seguinte, para a gente liberar seu custeio, você vai comprar um consórcio de R$500 mil, você vai colocar mais 200 mil num título de capitalização, você vai comprar mais um seguro de vida para você, para sua esposa. E aí, esse produtor que me procurou, ele já sabia que ele estava errado, ele já sabia que aquilo era ilegal, que ele é venda casada. Só que, infelizmente, ele não tem, Rafael, nada que ele possa fazer para evitar aquilo dali. Porque se ele bater o pé, que o gerente, e não adquirir aquilo dali, ou não aderir àquele contrato abusivo, que o gerente vai fazer? O comitê não aprovou, o crédito não é liberado. Não dá para ele fazer uma reclamação na ouvidoria do banco, não dá para ele fazer uma reclamação no Banco Central. O que às vezes a gente pode contribuir muito, Rafael, é assim, aquele cara que ele já até vem movimentando, mas ele está querendo resolver administrativamente com o banco e está procurando algumas renegociações. Às vezes a gente consegue ajudar ele ali, porque às vezes o banco fala assim, eu só faço uma renegociação se for com alienação fiduciária. Às vezes a gente orienta ele do risco que é a alienação fiduciária e para ele tentar negociar para fazer por uma hipoteca, e às vezes ele consegue ir lá e negociar. Enfim, a gente consegue ajudar um pouco nesse aspecto para que ele não se enforque ainda mais, né? Muito bom. Pedrão, o papo tá bom, mas infelizmente o tempo nosso tá acabando, né? E mais uma vez agradecer, doutor Leandro Marmo, aí a sua participação. Creio que foi muito esclarecedor. É claro que o tempo nosso aqui é curto, né? Mas eu queria que você deixasse aí suas considerações finais, aproveitar também o espaço aqui para você deixar aí as redes sociais, os contatos, né, para esse produtor que estiver precisando de ajuda, né, procure ajuda, não entre em desespero não, procure ajuda que sempre tem uma solução. Rafael, Pedro, muitíssimo obrigado pelo convite, é uma honra mesmo poder compartilhar essas reflexões aqui com vocês. Se tiver alcançado aí pelo menos um produtor que esteja passando por esse momento de dificuldade e tenha ajudado ele a despertar para a necessidade dele recorrer à ajuda especializada, e se essa ajuda especializada ajudar a transformar a vida dele, já valeu a minha vinda aqui. Esse é o nosso trabalho, é o nosso propósito, é ajudar a segurar na mão ali e ajudar a transformar a vida desses produtores rurais brasileiros que lutam ali de manhã, tarde, noite, arduamente, e que vem passando aí por um momento de dificuldade, não porque estava jogando dinheiro em bet, não porque estava jogando dinheiro fora, mas porque no Tigrinho, mas porque estavam trabalhando. São pessoas que se endividaram trabalhando e que agora precisam de ajuda. E eu espero que esse podcast nosso aí possa ter ajudado eles. Se ainda tiver ficado alguma dúvida ou para mais informações, tem as nossas redes sociais.
tem o nosso Instagram, que é @JoãoDomingosAdvogados. Ali, diariamente, a gente está publicando ali conteúdo jurídico relevante. Tem como mandar mensagem diretamente ali para nós também, para tirar eventuais dúvidas. Tem nosso canal no YouTube, que é João Domingos Advogados também. Spotify, TikTok, enfim, tá fácil de encontrar a gente aí nas mais variadas plataformas aí e tá tendo acesso a mais conhecimento aí, mais conteúdo nosso. Gente, justamente, o Dr. Leandro Marmo, ele é advogado especialista, como ele disse aí, tem um escritório, e nas horas vagas também é digital influencer, né, Pedrão? Rapaz, então o homem também, tá estourado. lá nas redes sociais dele, tem tudo do agro lá também, né? Ele também tem um trabalho lá com podcast, sempre tem entrevistado aí pessoas renomadas aí do agro também, então acompanhe lá o Dr. Leandro Marmo, que tem muita coisa boa lá, né, Pedro? Demais, né? Tá fazendo um trabalho de educação, né? Não deixa de ser de educação. Lógico que tem o objetivo comercial, porque todo mundo também tem que ganhar o pão de cada dia. Mas parabéns, Leandro, aí. Parabéns, Dr. João Domingos, né? Manda um abraço para ele, para toda a equipe aí da JD Agro. Mais uma vez, Leandro, obrigado por ter aceitado tão prontamente, né? Nosso convite aqui para participar dessa bancada, desse podcast. Rafael, qual que é seu Instagram mesmo? Olha, aí, para nos seguir lá no Instagram também, Rafael Gouveia, né, oficial, né, e aproveitar também que pediu o pessoal para seguir as redes sociais nossa da Emater Goiás também, para acompanhar um pouco do trabalho que a gente tem feito aí em todo o estado. E o Pedro também é digital influencer, viu, gente? Então ele vai deixar o Instagram dele aí também para vocês seguirem ele lá. Isso aí, segue lá, @por Pedro Maia. E também nós temos o Instagram oficial do podcast, que é Podcast Goiás Agro, né, Cláudio? É isso mesmo, né? Podcast Goiás Agro. Segue lá também, porque tá vindo muita coisa boa, tá só começando. Esse é o 2º episódio. Tem coisa boa pela frente, né, Rafael? Com certeza. E a gente já aproveita aí para agradecer, né, a audiência de todo mundo aqui pela TBC, né, pelas redes sociais, canal de YouTube, né? Então a gente pede você também, produtor rural, né, que entendeu que o conteúdo aqui foi relevante, que você possa também compartilhar para que esse conteúdo chegue até outros produtores, para a gente poder cada vez mais fortalecer o produtor rural de Goiás, do Brasil, mostrar para esse produtor que tem solução, que tem caminho para os problemas que ele tem enfrentado, e é nessa união de esforços que a gente vai fazer esse setor tão importante do nosso país se fortalecer cada vez mais. Então, obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo episódio.